Fala comigo, gente boa! Bem-vindo ao nosso podcast. Esse é um projeto novo do Boni, nosso Bonicast. Cada dia, cada episódio, nós vamos ter aqui pessoas para falar sobre negócios, família e espiritualidade. Como você já sabe, já me conhece, ou se não conhece, está conhecendo agora, nós trabalhamos as 4 grandes áreas da vida, que é o pessoal, familiar, profissional e espiritual. E claro, o nosso podcast tem essa ênfase, né? Trabalhar esses pilares, ok? E hoje, no nosso primeiro episódio, eu recebo aqui uma pessoa especial, um amigo, que além de amigo também é companheiro de ministério lá na Igreja Metodista, aqui em Tangará da Serra, onde nós servimos ao Senhor Jesus. É parceiro de negócios, já fizemos treinamentos juntos, já fiz mentoria, né? Fez mentoria comigo, é um amigo de futebol, é um amigo do dia a dia, alguém que a gente conhece, ama, e é um prazer receber ele aqui nesse primeiro episódio. Senhor Frank William. Muito obrigado. Me sinto lisonjeado pelo convite, por ser o primeiro, né? Então, me sinto muito feliz pelo convite. Obrigado. O Frank, ele, além de ser o nosso convidado da vez, ele também vai ser nosso parceiro aqui no podcast. Então, com certeza, essa não é a primeira e nem a última vez que vocês vão contemplar aqui o Frank conosco. Só que hoje, o entrevistado, a pessoa que vai contribuir conosco. Frank, eu queria que você abrisse o nosso podcast. Eu quero que você diga qual que é a sua formação, não apenas em caráter de currículo, estudou aonde, tá? Mas o que te trouxe, sua formação de vida. Hoje você está corretor de imóveis, né? Mas o que formou você, trouxe você até aqui hoje na sua vida? Olha, começou com um sonho numa cidade do interior, né? Cidade de Altaquari, né? Então, durante essa trajetória, vim chegar até aqui, mas começou lá, né? Em querer ir para uma cidade grande, em querer buscar coisas diferentes, né? Houve processos em que me perdi, mas assim, um divisor de águas para estar aqui onde eu estou hoje é a minha família, a minha esposa, que foi, a partir dali mudou totalmente a trajetória da minha vida. E eu olho para trás, na época lá de Alto Taquari, quando eu sonhava, o que eu sonhava era isso. Então mudou-se o trajeto, né, durante o processo do caminho, mas me trouxe onde eu sempre desejei estar. Você não disse isso, mas assim, eu interpretei que a trajetória da tua vida ela não é retinha, assim como de todo mundo, certo? Todo mundo tem no seu histórico, no seu passado, algum desvio que trouxe algum tipo de dor. Só que, querendo ou não, essa dor trouxe crescimento para você. Sim. Então, do seu passado, da sua história, daquilo que você sente à vontade para contribuir conosco aqui, o que você passou e naquele momento foi difícil, foi doloroso, talvez foi difícil até mesmo para seus familiares, mas você conseguiu contornar e de alguma forma isso contribuiu para você hoje ser a pessoa que você é. Olha, de início, voltando atrás, com 16 anos eu saí da minha cidade. Fui sozinho, fui para a cidade de Rondonópolis. Então, com 16 anos eu deixei Altaquari, deixei meus pais, todo mundo, fui morar com meus tios, minha tia e meu tio. Esse foi um processo difícil, né? Porém, foi algo que, a partir de mim, minha família foi para Rondonópolis também. Foi a primeira parte difícil, foi essa adaptação de início sozinho, depois minha família foi, a gente passou muitas dificuldades. Porém, hoje a gente olha para trás e fala, ainda bem que a gente foi. Outro processo muito difícil foi vamos colocar aí dos 18 anos, né, até mais ou menos o meu casamento, que foi mais ou menos uns 23, 24 anos. Esse período foi um período a qual, quando eu saí da cidade de Altaquari, eu tinha em mente que eu queria ser um cantor, né? Como eu vivia eu cresci num lar cristão, então eu tinha ali, né, com os 16, quando eu cheguei em Rondonópolis, até os 18, eu fiquei ali na igreja e tal, não tive aquele relacionamento sério com Cristo, né? E aí eu queria, mas aí eu vi que não era o que
que eu queria outras coisas mais no mundo, né? Assim, numa área secular, né? E aí foi onde eu me afundei, né? Porque daí eu fui com 18 anos em Rondonópolis, fui pro mundo, fui cantar em bares, em casas de show, fui bem assessorado, tive 3 empresários que investiram forte, né? Porém, eu tenho até um relato que uma vez eu tinha feito um show, a gente fazia o show no sábado, só que recebia só na segunda. E aquele dia a gente tava bem zerado mesmo. E aí, o que acontece? Eu fazia show com uma dupla sertaneja chamada Hélio e Cícero Viola. Eles eram... O Cícero Viola é o primo do João Carreiro. E ele canta, é modão também. Então ele adaptava a gente no meio do show dele. E aí, eu era aquele cara que roder, né? Afinava os violão, arrumava o palco. Aí ele viu o talento em mim, começou a colocar eu para cantar as músicas que era fora do nicho deles, né? Que era o sertanejo universitário, no meio do show deles. E aí começou a dar super certo, a galera, não, chama os meninos também. E aí sempre a gente estava junto. Num desses shows, a gente saiu, aí o Cissão falou para nós assim, não, eu vou pagar um lanche para vocês ali. Aí eu lembro que eu sentei no lanche, e aí veio um senhor, eram umas 3 horas da madrugada, veio um senhor e pediu um lanche para mim. Eu falei, olha, eu posso repartir quando chegar, mas não tenho R$1 para pagar um lanche para você. E aí aquele cara pegou e falou assim para mim, olha, aqui não é o meu lugar, e aí onde você está não é o seu lugar. Deus tem um chamado muito grande na sua vida. Uau. E não importa o quanto pessoas e dinheiro investem em você, não vai dar certo. E aí a partir daquele momento ali, rapaz, a gente tinha um projeto muito grande na época, um investimento aí de 80 mil na época, e eu falei pro empresário, ó, não vai dar certo isso aí não, porque, né? E ele vai. Resultado, a gente fez, no mesmo dia a gente convidou todo mundo, fez tudo certinho, evento, outdoor na cidade e tal. No mesmo dia, uma casa de show lá contratou um cantor nacional. Ou seja, só deu fiasco, não deu. Então assim, a partir daquele momento ali eu comecei, isso aí não é pra mim. Então esse foi um processo difícil, mas porém, graças a Deus aconteceu dessa forma. Qual que é para você a importância da Carla nesse processo da sua vida, né? Não só dela como uma pessoa que se chegou, mas também o casamento, entrar num casamento, ter ela na sua vida. Olha, eu sempre digo, não tem como eu falar sobre minha história sem falar de Deus e sem falar do meu casamento, né? Que foi uma bênção na minha vida. A Carla chegou no momento que eu comecei a buscar a Deus. Eu estava vivendo um processo assim, de dependência química e aí então a Carla chegou, entrou em contato comigo, né? E a gente começou a conversar. Ela foi para Rondonópolis. Eu não acreditava que ela pudesse ir. Ela foi para Rondonópolis. A gente começou a trocar ideia. Foi surgindo e devagarzinho eu via Deus na vida dela me limpando. Então, assim, a partir do momento que ela chegou, a galera que colava em mim começou a desgarrar. Mas não foi um negócio forçado, foi acontecendo. A Carla, ela não deixava eu parar de cantar. Tinha um convite de estar numa casa de show ou num bar que seja, ela falava assim, vai, mas eu vou estar junto. Então, assim, a gente conversava muito, então ela falou assim, olha, eu não quero ter um relacionamento com alguém que beba. Entendeu? Aí eu falei assim, eu vinha de muitos anos bebendo, droga e tal, e aí, só que assim, quando eu começava a tocar, e aí eu olhava pra galera, né, tinha lá meus amigos que me acompanhavam, mas quando eu olhava assim, eu via a Carla quietinha, né, não bebia só com a água dela. E aí eu comecei a olhar pra ela e sentir vergonha. Eu falei assim, rapaz, como que pode uma mulher dessa que é relacionamento comigo e eu trazendo essa mulher para um ambiente desse? Então aqui eu já comecei a rejeitar alguns convites. E aí as coisas foram acontecendo. Sem pressão dela, sem converseiro, sem encheção de saco. Não. É assim, eu sempre falo, a Carla foi atrás, só que eu orei, né? Só que a Carla foi atrás. Como assim? Bora aí, explica aí.
Você tava tocando. Eu tava tocando. Você tava com a vida de músico, a Carla apareceu pra você... Eu tava num relacionamento. Saí do relacionamento e aí fiquei solteiro. E aí eu fiquei naquela fase solteiro, muita bebida, muita droga e endoidei. A Carla entrou em contato comigo, eu já conhecia a Carla um tempo atrás, muito tempo atrás, e a gente começou a conversar. Só que assim, quando ela falou que ia lá, a partir do momento que ela foi, já mudou. Mas a parte que você estava orando entra onde? Tá. Naquele ano que eu separei o relacionamento que eu tinha, meu irmão casou. E eu fui no casamento do meu irmão assembleano, tudo certinho, do jeito que tava descrito pra gente. Certo. Meu irmão fez certo. E eu fui no casamento do meu irmão como padrinho. E eu bebia demais, até levei uns amigos meus da cachaça. E aí saí do casamento do meu irmão meio rápido pra beber cachaça. Só que quando eu tava lá no casamento, eu fiquei olhando pro meu irmão assim, na igreja no caso. Aí a noiva entrando, eu falei assim, caramba, é isso que Deus tem pra mim. Só que eu nunca pensei em casar. Eu falei, quer casar nada? Estava na noite, tocando, mulheres e tal. E aquele dia mudou. E aí o que eu comecei a fazer? Eu orava para Deus, falava para Deus porque Deus tinha promessa na minha vida, eu creio muito nisso. E eu falava para Deus, o Senhor não falou que eu ia ser um pregador, um anunciador do seu evangelho? Eu tô drogado, eu pegava uma trouxinha de cocaína assim, e eu cheirava. Aí eu orava para Deus, chorava dentro do banheiro, aí eu jogava dentro do vaso. E a partir daquele momento assim, eu começava a orar, falava, me tira, me liberta disso. E eu falava assim, Deus, eu quero casar também. Só que eu quero uma esposa assim, uma branquinha, do cabelo pretinho. E eu descrevia como eu queria. Mas foi rápido demais. Porque daí ela entrou em contato e juntou tudo, né? Juntou tudo. Aí eu falei assim, o antigo relacionamento meu, não dava certo com minha mãe. Eu falei assim, Deus, tem que dar certo, né? Como assim, né? E aí a Carla chegou, e aí você conhece a Carla, ela já conquistou todo mundo, ela é aquele jeito dela e tal. Até meu pai que é durão. E aí envolveu todo mundo gosta da Carla. Eu falei assim, não, é essa. Tava orando. Moreninha, cabelo preto. E aí chegou, né? Você deu bem com todo mundo. Quietinha, mudando. A minha mãe olhava e falava assim, não tem o que falar. É Deus. E aí a Carla me pediu namoro, a Carla me pediu um casamento. Porque eu tava numa vida tão miserável que nem capacidade de ter eu falo assim, uma perspectiva de futuro eu não tinha. Então ela chegou determinando, tipo assim, você quer relacionamento comigo? Vamos namorar, eu não vim aqui pra ficar enrolando. Beleza, vamos namorar, só que é o seguinte, vamos namorar pra noivar e casar. E eu quero casar na igreja. E aí as coisas foram acontecendo. Então a partir daí, eu falo pra ela assim, a Carla fala assim, de vez em quando a gente brinca, né? Se não fosse eu na sua vida, eu falei, não, se não fosse você, ia ser outra morena no cabelo, né? Branquinha. Mas ela tem um papel extremamente, né? Ela aguentou bastante coisa, esse processo de libertação. Assim. Por que eu fiz essa pergunta, né? Eu conheço a história, um pouco da história, né, pessoal? E Deus tem me dado a oportunidade de acompanhar desde sempre. Na verdade, não é por ser pastor, né? Desde sempre. Eu me recordo de ter 14 anos e eu aconselhar um senhor, na época, não sei, eu acho que deveria ter uns 50 anos, que foi pioneiro na nossa igreja lá em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Uma bela cidade para você conhecer, Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, cidade em ascensão, poderosa essa cidade. Paranaíba, lá tinha o seu Zequinha, né, que era um dos pioneiros da igreja. E eu me recordo muito bem de eu chegar lá num sábado à tarde, o Zequinha estava debaixo da árvore, lá na porta da casa, triste, e eu falei, uai Zeca, o que está acontecendo? Né, que o senhor está triste e tal. E eu era um guri de 14 anos. Eu falei, cara, o cara chegou pra mim e falou, ô Boniek, a amiga assim, né, ô Boniek, e começou a falar, passando mais ou menos assim, tô passando isso. E não necessariamente assim, só o casamento, tinha a ver com as questões familiares, algumas questões assim, tal. E eu não sabia o que dizer para ele, né? Mas ali, a hora que deu aquela pausa natural de conversa, a pessoa desabafa assim,
A única explicação é essa, Deus tomou minha boca, né? Quem acredita é mais fácil, quem não acredita, fácil acreditar, porque isso acontece. Deus começou a tomar minha boca, e não numa questão de mistério, sabe? De dar ponderações para ele sobre aquilo, né? E ali uma criança, um adolescente, estava aconselhando ali um senhor, e isso foi algo que marcou minha vida até hoje. Então, desde sempre, meus pais, né, principalmente, hoje são separados, infelizmente, mas desde quando eu me entendo por gente, eu vinha aconselhando minha mãe, aconselhando meu pai. Então, sempre eu tive essa liga com casais. Casais se aproximam, né, para fazer uma mentoria de casal, um atendimento, etc. Então, eu acredito muito que esse podcast vai atingir muitas pessoas que estão casadas ou que desejam entrar no matrimônio, né? E a história do Frank com a Carla me impacta porque a Carla foi totalmente o inverso do que se espera de uma pessoa que está com um namorado, né, no mundo do artístico, né, cheio de glamour, pessoas que querem, né, ter acesso a você ali, as meninas e etc. Um ambiente totalmente diferente do que ela estava acostumada a viver, droga, bebida, e ela se posiciona como uma companheira, né, e silenciosamente, simplesmente com o testemunho dela, consegue plantar uma interrogação na sua cabeça. Rapaz, você falando aqui, eu vou recordando de algumas coisas que aconteceram. Você falando aqui, essa questão da pessoa entrar e o testemunho, cara, eu creio que Deus, né, orientava, como orienta, mas assim, com cada um, ela foi ganhando espaço de uma forma diferente. Por exemplo, com meus amigos, eu tenho amigos meus das antigas que falam mais com ela do que comigo. Quando quer falar comigo, fala com ela. Porque assim, ó, a gente vivia músico, o que fazia era para beber e droga e tal. Então eu mesmo vivia sem dinheiro. Quando a Carla chega e os nossos tempos que não tá fazendo nada, a gente tava com violão, carrão ali, sanfona e narguile, cerveja. E assim, nem sempre a gente tinha condição, né, de estar bancando isso, né? Sempre tinha que ter alguém bancando e tal. E quando a Carla chega, ela falou assim, não, vocês querem beber? A gente falou assim, e agora? Vamos juntar um dinheiro ali, um dinheiro ali. Aí o cara, não, pega meu cartão. Começou financiando. Não, pega meu cartão, mas é o seguinte, tal dia vence a fatura. Uhum. Aí os gringos, não, beleza. Ela foi ganhando aqui, foi ganhando ali, você entendeu? Uhum. O respeito, né? Sim. Até que um amigo meu falou assim pra mim, ô Frank, essa guria não é pra você não, rapaz, você é perdido, moço. Eu falei assim, não, essa aqui porque eu orei por ela. Ele já olhou e pensou, né, aquele famoso ditado, é demais pro seu caminhão. Justamente. Legal. Frank, questão espiritual, o quanto que para ser uma pessoa, né, que tem sucesso na vida, né, eu acho que, primeiro, para você, o que é sucesso? Defina isso para você, o que é sucesso. E o quanto que a espiritualidade faz com que as pessoas tenham tal do sucesso na vida. Olha, desde criança, eu ouço Deus, né, através de profeta, através, né, de direcionamentos, né? Então eu sempre busquei ter uma vida, assim, ou eu tô ou eu não tô, né? Quando eu tava no mundo mesmo. Mas quando eu volto, Deus me liberta e tal, então eu busco profundidade. Então assim, o sucesso, na minha visão, o sucesso é você chegar num nível de intimidade que você ouve a voz de Deus para tomar todas as decisões. Então assim, por exemplo, eu estava agora na hora do almoço lavando a louça e aí tinha uma vasilha muito suja, né? E aí a Carla começou, eu lavei, era pra eu ter lavado ontem e eu tava lavando ali na correria. Aí eu falei assim, essa vasilha não tava ontem. Agora vamos lavar a louça aqui. Não vou lavar essa vazia, porque ela não tava ontem. Uhum. Aí ela falou, você vai lavar sim. Aí eu falei assim pra ela, olha, cara, tô com 34 anos de idade, né? Você vai ficar mandando agora? Uhum. E aí você vai lavar e saiu.
E aí eu tava lavando a louça, e eu gosto sempre de estar buscando a Deus, assim, quando eu tô lavando louça, ou ouvindo alguma coisa, e eu ouvi a voz de Deus falando, lava. E eu comecei a rir. Então assim, eu lavei, aquilo gerou algo nela. Com certeza era a voz de Deus, que o diabo diria, não lava. E eu comecei a rir, falei assim, sabe por que eu ri? Porque eu falei assim, acabei de falar que ela não manda em mim. Aí eu falei pra ela, cara, Deus mandou lavar, lavei. Só que aquilo, eu não sei, né? Eu acredito que aquilo gerou algo diferente nela. Sim. Então eu acho, na minha visão, o sucesso é isso. É uma vontade de falar não, que Deus manda você falar assim, você fala. Então é você tirar a sua própria vontade e ouvir a voz de Deus e fazer aquilo mesmo quando for contra a sua vontade. Eu já tomei decisão que colocou minha família em risco, por não ouvir a voz de Deus. A partir desse momento foi algo que aconteceu, foi a época que eu mais sofri com a minha família na minha vida, né? Espero que eu não passe por isso mais. Mas foi não ouvir a voz de Deus e fui embora de Tangará. Só que por ouvir a voz de Deus e largar tudo onde eu estava e voltar, Deus me honrou. E é o que eu estou vivendo hoje. Né? Às vezes numa área não está muito boa, mas na área que Ele prometeu, está. Então sucesso para mim é isso. Top! Sucesso é um nível de intimidade com Deus onde você ouve a Deus para tomar decisão. É uma bela de uma definição de sucesso. Ainda nesse contexto de espiritualidade, Frank, para você, o quanto que a espiritualidade contribui para que as pessoas tenham o sucesso que o mundo em geral lê, né? Porque se a gente faz uma pergunta dessa nas ruas, nós vamos ter muito mais respostas voltado ao material, né, do que voltado ao espiritual, à filosofia, né, que é esse modelo de vida, né? Então, sucesso de forma geral, se a gente vai para a rua, as pessoas vão atribuir a um resultado específico, né? E todo mundo quer resultado, todo mundo quer melhorar seus resultados. Quem não quer ter mais dinheiro no bolso, melhorar sua casa, alcançar o carro dos sonhos, a viagem dos sonhos, né? Enfim, o quanto que a espiritualidade, do seu ponto de vista, contribui para aqueles que querem estar mais perto de Deus e também conquistar coisas maiores no mundo. São duas coisas que andam junto? Com certeza, né? Como a própria Bíblia diz, né, que o temor ao Senhor, né, é a fonte de sabedoria, é o princípio da sabedoria. Eu acredito muito que, né, até com várias passagens bíblicas e também pessoas que deram certo, né, buscam em primeiro lugar, né, vida com Deus, a espiritualidade, uma intimidade ali, e as outras coisas fluirão, né? Eu acredito também que muito por exemplo, assim, eu acredito que Deus tem um plano na vida de cada um. Eu acredito também que, às vezes, tem pessoas que, vamos dizer assim, eu vou falar aqui que eu não acredito. Eu não acredito que todo mundo nasceu para ser milionário ou rico. Entendeu? Eu acredito que isso não diz respeito a sucesso. Né? É um equilíbrio, eu acho. Eu vejo que é um equilíbrio, certo? Então, assim, porque tem muita gente que fala muito sobre essa área, só o material, muito sobre só o espiritual. Eu acho que tem que ter uma moderação entre os dois. Só que estou levando em consideração que o princípio é a busca por Deus, é a espiritualidade. Entendi. Mas pegando aqui uma fala que você disse aí, que para mim é pesado. Nem todo mundo nasceu para ser milionário. Vamos pegar um milionário. Né? Bilionário é cada vez menos, o trilionário menor ainda. Vamos pegar um milionário. Uma pessoa que está nos ouvindo agora, né? Eu tenho um ponto de vista sobre isso, mas eu quero ouvir você aqui. Uma pessoa que está nos ouvindo agora, como que ela vai saber se ela nasceu, e ela não é milionária, né? Principalmente. Como que ela vai saber se ela nasceu para ser milionária ou não? A primeira pergunta a se fazer é se ela quer ou não. Então, assim, eu não estou falando porque Deus não tem isso para ela. Eu acredito que a pessoa não acredita
Entendeu? Aí nós nos aproximamos do que eu penso. Entendeu? Porque o que eu penso? Eu penso que Jesus ele falou algo muito, muito pesado, pouco comentado entre nós pastores, né, nas suas igrejas, sobre aquela passagem que Jesus diz assim, Judas, né, vê a mulher comprando o perfume caríssimo, quebrando nos pés de Jesus e secando com os cabelos, né? E aí Judas fala, não, um perfume caríssimo desse, por que ela não pegou o dinheiro e não deu para os pobres, não fez algo para os pobres? Né? E aí Jesus fala algo pesado, que deixa ela fazer o que ela está fazendo aí, porque ninguém fez o que ela fez. Aqui para mim, ninguém me honrou aqui, ela está me honrando. E segundo, que os pobres vocês sempre terão convosco. Jesus disse isso. Isso é pesadíssimo, isso é pancada. Por quê? Porque ele não está falando meramente de pobre, de classe social, de não ter dinheiro. Ele está falando ali de pobre, de mentalidade mesmo. Você tem, às vezes, pessoas com condições financeiras altíssimas que ele vive de uma forma escassa. Ele se sente escasso, ele é tudo mendigado, entendeu? Ele é um escravo do trabalho dele, ele não sabe o que é sucesso. Ele não tem abundância na vida dele, apesar de ele andar numa caminhonete ou num carro ainda melhor que uma caminhonete, uma casa completamente confortável. O sentimento que ele tem é de escassez, ele é um pobre miserável. Enquanto você tem, às vezes, uma pessoa, né, numa situação de uma receita mais modesta, bem modesta, vivendo com muito mais alegria, com muito mais encantamento pela vida, do que ele que... Então, assim, o pobre que nós sempre teremos conosco, que Jesus está dizendo ali, é o pobre no seu espírito, na sua mente. Ele não acredita que ele pode. Ele acredita o contrário, que o outro sempre pode. Inclusive, sucesso, no meu ponto de vista, uma forma de eu definir, é você ser imagem e semelhança de Cristo. E se você for imagem e semelhança de Deus, tudo você pode. Tudo você vai alcançar. Você pode ter paz em meio à guerra, você vai ter cobertor no meio do frio, andando sozinho, você vai ter provisão, você vai ter sustento. A evolução ela é constante, mas eu tenho que querer. Sim. Porque isso não quer dizer que vai ser fácil, né? E etc. Eu já falei demais. Frank, onde você começou nos negócios? Onde você está hoje? Quem é você no mundo dos negócios hoje? E aonde você espera chegar? Já fiz muita coisa. Muita coisa diferente uma da outra, né? A primeira coisa que eu fiz assim profissionalmente, eu fiz curso, né? Uma multinacional de mecânica industrial. Então eu comecei profissionalmente ali. Eu trabalhei muito tempo nessa área, viajando muito. Larguei. Tinha alguns intervalos que eu largava para poder ingressar na música. Não deu certo. Voltei para essa área. Aí eu subia muito barracão, com máquina de solda, né, montagem e tal. E aí começou a dar problema em coluna. Então eu saí dessa área e abriu as portas, minha cunhada me abriu as portas numa outra multinacional para entrar no faturamento, totalmente diferente, né, a área. Trabalhei lá uns 2 anos, foi quando eu casei. Casei, aí uma coisa boa, uma coisa ruim que aconteceu, mas para algo melhor. Casei aqui na Igreja Metodista Tangará da Serra e estava de férias desse serviço meu. Aí eu casei em novembro, eu fiquei de férias até dezembro, trabalhei em dezembro, em janeiro me mandaram embora, fecharam o faturamento. E aí mandaram os faturantes tudo embora. Quando eu mandaram embora, a Carla falou pra mim, Frank, só que eu sou vendedora e eu não quero trabalhar pros outros. E aí foi quando a gente já tava com a nossa casa montada e tal, a gente já tinha casado, eu tava pegando seguro, a Carla vendia uma sapatilha e eu começava entregando mais ela e tal, até então eu nunca vendi nada. E aí a Carla já era vendedora nata, vendia e tal, e foi quando surgiu uma oportunidade. A Carla viu lá uma publicação de um tapete, e aí, Frank, eu queria um tapete desse. Então fala para trazer, vamos negociar. E aí, no que ela viu o tapete, ela falou assim, você traz de onde esse tapete? Tal.
E aí falou e tal. Se eu comprar, Carla, se eu comprar 10, você faz quanto? Eu faço tanto. Você passa cartão de crédito? Passa. Então manda 10, vou vender lá em Itagará. A gente comprou os 10, viemos publicamos aqui, em questão de 2 dias vendendo tudo. Trouxemos pra cá. Quando voltou, eu falei, nós temos que ter um carro. Peguei meu acerto, financiamos um carro. E aí a gente comprou mais ou menos umas 3, 4 vezes dessa mulher. E aí descobrimos, é no Paraguai que ela busca, então nós vamos lá. E aí pegamos o carro, fomos pro Paraguai. Nessa de Paraguai ficamos 4 anos. Então fomos pro Paraguai buscar mercadoria. Nosso nicho era tapete. Então nós ia para lá, só buscar e entregar no Nortão. Aqui nessa região toda, até em Sinop. Então ficamos 4 anos. O pessoal que está ouvindo aí que não é do Mato Grosso, Nortão é o quê? Nortão é o norte do Mato Grosso, né? É o lugar do dinheiro, né? Quais são as cidades lá? Ó, Lucas, começamos ali de Mutum, Lucas do Rio Verde, aí Primaverinha, Sorriso, aí depois Sinop. Abraço, um beijo para cada uma dessas cidades aí. A gente vendemos muito tapete, muito tapete ali, principalmente Mutum e Lucas, muito tapete. E aí a gente, quando entrou pandemia, e aí foi quando eu tive umas decisões erradas, fomos para Rondonópolis, abrimos uma loja lá, não deu certo, porque foi bem quando deu o lockdown, não podia abrir nada, a gente ficamos 3 para 4 meses, levamos prejuízo, voltamos. Quando voltou, eu entrei numa empresa aqui da cidade para ser representante comercial. Só que antes de eu entrar, teve um corretor que, com certeza ele vai vir aqui ainda, que falou para mim que estava orando e por algumas coisas assim relacionadas ao trabalho dele. E ele falou assim, eu me lembrei de você, eu tenho uma mensagem gravada até hoje. Eu estava orando e veio você na minha mente. E aí, quero mandar até um abraço ao Denilson. E aí ele falou, rapaz, eu vou entrar nessa área. Só que daí, como a proposta era boa na empresa, eu falei assim, eu vou ganhar espaço nessa empresa, né? Eu vou conhecer a galera, que eu não conhecia ninguém aqui. E aí depois E aí assim foi, fiquei lá mais ou menos 2 anos e pouco nessa empresa, saí e entrei no ramo. Estou há 7 meses, exato 7 meses. E estou aprendendo muito, né? Fiz algumas vendas, graças a Deus, estamos encaminhando, né? Tem bastante parceiros aí, né, no ramo. Conheço algumas pessoas de influência, né, nesse ramo imobiliário aqui em Tangará da Serra, e isso tem ajudado também. E aqui em Tangará você está trabalhando com o setor imobiliário e você vende o quê? A gente, desde terreno, o meu foco mais é no médio e alto padrão. Mas eu vendo desde de terreno até casa de alto padrão no condomínio Manacá, por exemplo, Garden, entendeu? Fazenda também ou não? Fazenda não. Fazenda não. Aluguel? Aluguel já é mais para imobiliário em si. Para o corretor, eu mesmo não tenho foco em aluguel. Porque já é algo que a imobiliária, né, a instituição já faz administração e tal. Então a gente indica algum cliente e tal. Você repassa, se um cliente aparece solicitando o aluguel, você repassa para a imobiliária. A gente pode até, né, eu já fiz bastante contrato de aluguel e tal, mas assim, não é uma coisa que eu gosto de fazer ou que eu vá fazer, entendeu? Entendi. E para você, Frank, que é um exímio vendedor, se vendeu na música, se vendeu no casamento, né, gente? Que belo pitch de venda, né, que você fez com a Carla, né? Eu acredito que foi bom para os dois, né? Ah, certeza. Mas assim, o que para você o vendedor ele tem que ter? Uma dica para quem está nos ouvindo aí e tá no segmento das vendas. Na verdade, vendedor todo mundo né? Nos treinamentos eu falo muito sobre isso. Vendedor todos nós somos, né? Então qual é a dica que você tem aí dessa bagagem, né? Teve também o Lava Jato, né? Lava Jato, verdade. Teve o Lava Jato. Qual é a dica que você dá para quem está aí nas vendas aí, continuar e ter sucesso nas vendas? Independente do produto, você vai vender para um ser humano, né? E a pessoa vai fazer uso daquele produto. Então, mesmo que for uma mentoria,
né? É uma venda. Sim. E é preciso. E é preciso. Só que não tem como você ser um bom vendedor sem ter empatia. Sem pegar um produto e falar assim, não, isso aqui vai ser o bom para você. Por exemplo, no ramo imobiliário, chega um cliente e a gente filtra o cliente. Às vezes o cliente quer uma casa de 300 mil reais. E a gente vai filtrando, a gente vê que ele não tem poder no caso, o salário compatível para aquele bem ou a entrada. Então a gente vai filtrando e de uma forma empática, com amor, você vai passando para ela e direcionando ela ao melhor caminho. Entendeu? E assim, não só, não dá certo, eu vejo muito, né? A pessoa sem empatia nenhuma. Aconteceu comigo, né? Eu fui atendido por um corretor e o cara matou, foi em casa e o cara matou nosso sonho. E ele saiu de lá e a gente falou assim, não vai conseguir desse jeito nossa casa não. Então assim, essa esperança, eu sempre falo para os meninos, quando um cliente chegar a mim e ele não tem condição de pagar uma parcela de um lote, eu indico um consórcio para ele. Ah, é doido, vai vender consórcio? Não interessa. É uma esperança dele, ó, você fazer isso, de futuro você vai ter isso. Então eu acho que é isso. E esse é um princípio bíblico. Isso tem a ver com a semeadura. Você dá um direcionamento para a pessoa, por mais que... Eu vejo acontecendo isso no comércio. Às vezes você para no comércio, né, e sei lá, você vai atrás de uma camisa. E aí você pergunta para a vendedora, tem a camisa acetinada, assim? Ah, não trabalhamos com esse produto desse tipo. Ah, tá, mas você conhece alguma loja na cidade que trabalha? O vendedor que ele é seguro, o vendedor que ele sabe que ele vai bater meta, vai fidelizar cliente, que ele vai ter sucesso, ele não tem insegurança de falar assim, aqui do lado, virando a esquina, tem uma loja que só trabalha com a camisa que você quer. Cara, as pessoas não têm noção o quanto que isso soma ponto para ela. Com aquela pessoa, você resolveu o problema dela. Você não conseguiu trazer um lucro agora, instantâneo para dentro da empresa e para sua vida ali monetariamente. Mas você resolveu o problema dela, porque você indicou um lugar. Porque a principal função do vendedor é resolver o problema. Sim. Então você resolveu o problema dela. Ela vai ter gratidão se ela for lá, então ela vai lembrar de você. Um dia ela vai falar de você para alguém. E o que você semeou ali, certamente você vai colher. E se você sabe do lugar e você fala, não sei, o que acontece? Você também está semeando, você está semeando orgulho. Você está comendo a informação que você deveria passar. Por comer aquela informação que você deveria passar, você também vai ter uma colheita em cima daquilo. Entendeu? Então, ser uma pessoa transparente nas negociações, né? Empática, conduzir o cliente para uma opção, ainda que você não ganhe nela, é algo que um bom vendedor tem, com certeza. Frank, eu quero agradecer. Vamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, do nosso Bonicast. E antes de nós encerrarmos aqui, eu quero te fazer uma última pergunta. Depois você fala como que é o seu Instagram, tá aqui também na tela, aqui, né? Como que as pessoas podem te achar no Instagram, telefone. Eu quero te fazer uma última pergunta. E a pergunta é: Deus, Ele te deu, né, a condição, nesse momento, de mandar uma mensagem para todas as pessoas em todos os lugares. Essa mensagem vai alcançar as pessoas onde quer que ela esteja. Você vai conseguir falar a todos os corações da terra. Isso quer dizer, ao mais novinho, ao mais velho. Qual é a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Eu vou citar um versículo que eu falo que esse versículo faz parte da minha vida, que é Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você não enquadra entre aqueles que foram chamados segundo o seu propósito ou que amam o Senhor, a minha dica é, se você já foi e não está, se volte. Se você não é, busque. Porque independente da circunstância ou do momento que você esteja vivendo, hoje, se você estiver na presença de Deus, estiver buscando, está cooperando para o seu bem. Então essa é a melhor dica que eu dou, porque isso faz parte da minha vida.
Quem quer encontrar o Frank no Instagram é? Lá, Frank William 019, telefone 659-9926-1457. Isso aí, você vende terreno aqui em Tangará para qualquer um no Brasil todo. Investidor aí de longe que quer investir em Tangará da Serra e é um ótimo investimento. Ótima cidade. Uma ótima cidade para se investir. Gente, esse foi o nosso episódio com o Frank. O Frank também estará conosco aqui nos demais episódios, sempre que possível ele vai estar aqui com os nossos convidados também, enriquecendo o nosso podcast. Então, minha gratidão, Frank, pela sua disponibilidade em estar aqui hoje e também nas outras oportunidades que virão. Ter você aqui é uma alegria. E também quero agradecer a turma da Seven Comunicação, é isso, Joel? Isso aí. Joel Bala, quer aparecer? Vem aqui, Joel. Pessoal, eu estive lá na Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, algumas pessoas perguntaram para mim, quem que é o tal do Joel que você fala lá? Ele é real? É real, olha aí. É do lado do Frank aqui. E ele fica mais bonito quando a Fernanda está perto dele. Cadê a Fernanda? Chega ali, Fernanda, perto dele também. Fernanda e o Joel são parceiros do Boni, treinador de vida, já há 2 anos, né, Joel? 2 anos. Começamos na Fica de cá. Tá mais fácil aqui, chega aqui. Quero agradecer muito Fernanda, Joel, que Deus abençoe vocês, as meninas lá no escritório, né? Que Deus possa abençoar o trabalho de vocês. Deixa também aí o Instagram de vocês, como que as pessoas que querem avançar nessa área aí precisa de um assessor aí nas comunicações, melhorar seu posicionamento. Como que eles acham vocês aí? Vou pegar aqui um gancho aqui. É que isso aqui não estava programado, gente. Peguei eles no pulo. Obrigado, Boni, por convidar a gente para estar aqui, né? Fazendo parte do staff do Bonicast. Frank também, grande profissional aqui na cidade, em nome de Deus. Fernanda, minha esposa, minha sócia na Seven Comunicação. O pessoal pode nos encontrar, por enquanto, nas redes sociais. Eu digo por enquanto, porque logo a gente vai ter o nosso site também, que ainda estamos direcionando da melhor forma para o cliente, né? A arroba da nossa é S7 Comunica? Seven Oficial. Seven Oficial. A gente já mudou tanto a arroba da nossa, mas está na tela aí. Seven Oficial. Pode buscar a gente lá, estaremos à disposição. Essa galera é legal. Muito obrigado, gente. A gente se vê no próximo episódio do Bonicast. Fala comigo! Fala comigo!